o conteúdo. Então, se alguém depois, eventualmente, né, quiser acessar esse conteúdo, eu vou deixar esse conteúdo disponível, como sempre fica, e aí vocês podem acessar o material, verificar o material, né? Então, assim, novamente, sejam muito bem-vindos a esse semestre. Eu entendo todas as dificuldades. Eu quero que vocês saibam que eu sou muito solidária com vocês, sabe? Vocês que já me conhecem pessoalmente, sabem, assim, como eu entendo e defendo o aluno acima de qualquer outra condição. Assim, o aluno, para mim, é o motivo ao qual eu faço isso, sabe? Dou aula e faço as coisas que eu faço com tanto amor, assim. É realmente porque eu acredito numa radiologia com pessoas competentes, eu acredito no processo formativo, eu acredito na educação e toda aquela história que parece uma história fantasiosa, na verdade, parece um romance, mas eu acredito em tudo isso mesmo. Então, eu faço isso porque eu acredito que a gente não pode desistir disso, né? E com toda essa situação da Covid e com toda a crise, né, que a gente viveu, uma crise política, uma crise de saúde muito séria, ficou muito evidente que a gente precisava de pessoas que fossem pessoas capacitadas, né, pessoas competentes. Então surgiu um boom muito grande de uma demanda, né? Se antes as pessoas falavam, não tem emprego na radiologia, não tem emprego na radiologia, de repente a Covid surgiu um desespero por pessoas, né? As pessoas estavam desesperadas, surgiu vaga desesperadamente, surgiram muitas vagas na radiologia para trabalhar nas coberturas de plantão, surgiram vagas na radiologia para trabalhar com equipamentos novos, né? Por conta do fluxo que aumentou das diversas áreas. E isso não foi algo que foi só nos serviços de urgência e emergência. Então, os setores de saúde, com a crise, né, da saúde, foram setores que ficou muito claro que foram setores que precisavam de pessoas, né? Que a quantidade de pessoas que tinham o corpo clínico de pessoas que trabalhavam não era suficiente para que a gente cobrisse a demanda que a gente tinha no Brasil. Tá? Então, por isso, houve uma desistência muito baixa de pessoas abandonando os cursos, né? Pelo contrário, houve um aumento da busca dos cursos, porque a gente entendeu, as pessoas entenderam isso, né? Que surgiu essa necessidade de ter pessoas qualificadas trabalhando, surgiu a necessidade de ter mais fisioterapeutas, surgiu a necessidade de ter mais radiólogo, surgiu a necessidade de ter mais biomédico, surgiu a necessidade de ter mais enfermeiro, porque tinha necessidade de ter pessoas específicas em cada uma dessas áreas. E isso foi uma coisa muito interessante que a Covid trouxe, porque era uma crise e tudo, mas uma crise que acabou despertando, né, um interesse profissional de algumas pessoas. E isso é muito interessante, né? Uma coisa que ficou muito evidente é o seguinte, que não dá para terminar a faculdade e não fazer uma especialização, né? Porque isso acabou sendo um critério seletivo muito importante. Então, procura-se tecnólogo em radiologia, procura-se tecnólogo em radiologia especialista em radioterapia, procura-se tecnólogo em radiologia especialista em mamografia, procura-se tecnólogo em radiologia especialista em tomografia, especialista em ressonância, especialista em alguma coisa. Porque era fundamental que o cara tivesse, ele nem precisava ser a pessoa que sabia manipular todos os parâmetros do equipamento. Às vezes nem é isso. Mas toda pessoa já ter a noção do que é aquilo, né? Já ter noção do que é aquele equipamento, já ter noção de qual é o princípio daquele equipamento, de não ter que perder tempo com aqueles fundamentos básicos, isso já ajuda em 80% o empregador. E isso é uma lição importante para quem está finalizando a faculdade, né? Para quem está finalizando o curso de radiologia, isso é uma lição muito válida. A gente vai começar, nesse semestre, a tratar da disciplina que é a minha cadeira, que eu falo, né? Se eu tenho uma cadeira principal,
essa disciplina é a radio-oncologia. Por quê? A gente tratou de um pouco de oncologia no semestre passado, quando a gente falou de mamografia, e agora a gente vai falar especificamente de radioterapia, né? Por quê? Porque eu faço doutorado em radioterapia, eu trabalho com isso diariamente. Então, não sei se vocês lembram, mas eu faço doutorado na USP, eu faço doutorado no ICESP, né, no Instituto do Câncer daqui de São Paulo. Eu trabalho com oncologia, trabalho com oncologia de câncer de colo uterino, né, trabalho com mulheres. E essas mulheres são submetidas à radioterapia. Então, eu trabalho diretamente com isso. Então, essa é uma disciplina a qual eu tenho um apreço muito grande, né? E por isso eu peço que vocês estejam aqui no horário certo, porque eu preciso fazer com que esse horário seja muito produtivo para a gente. Eu preciso usar esse horário, né? E eu preciso também que vocês leiam as referências e leiam o material que a faculdade está ofertando para vocês. Preciso que vocês cumpram, né? Se a metade, se das 80 horas, 40 horas sou eu dando aula, as outras 40 horas vocês precisam usar elas lendo o material que a faculdade dá para vocês, vendo os vídeos que a faculdade dá para vocês. Porque essas 80 horas, elas precisam ser bem aproveitadas, elas precisam ser bem utilizadas. Porque a radioterapia, de todas as disciplinas que a gente vai ver no curso de radiologia, a radioterapia provavelmente é a disciplina que a gente vai ter menos contato, né? A radioterapia, ela chega a ser uma disciplina anexo da radiologia. Porque quando a gente fala de radiologia, do curso de radiologia, o curso de radiologia, ele gira muito em torno das medidas diagnósticas, né? Então, quando a gente fala de radiologia, em geral, a gente está falando do diagnóstico. E a radioterapia, obviamente, ela está falando de uma medida terapêutica, né? É do uso da radiação como terapia. E de toda a grade curricular que a gente vai ver no curso de radiologia, a radioterapia é a única disciplina que é voltada para a parte de terapêutica. Talvez alguma coisa de medicina nuclear, né? Mas 50% da disciplina de medicina nuclear é voltada para o diagnóstico também. Então, a gente precisa aproveitar muito esse espaço. Esse conteúdo, ele já foi dividido conforme o que a faculdade decidiu como orientação, de acordo com as unidades de direcionamento. Né? A faculdade definiu um cronograma e um programa específico de planejamento, e isso já foi lançado no AVA, então vocês vão ter oportunidade de acessar previamente isso já foi lançado no AVA, vocês podem olhar lá e ler previamente os materiais, né? Os materiais que vão estar disponíveis lá para vocês. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim? Não? Sim. Tá? Então, beleza. Sim. Ok. Eu vou colocar aqui, vou começar a apresentar para vocês o conteúdo. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo a minha tela para vocês? Tá? Tá aparecendo. Ok. Essa aqui é a nossa aula de apresentação. Então, vamos tentar finalizar ela em 1 horinha, tá? Muito bem, a aula de hoje é uma aula de apresentação de conceitos, uma aula de introdução à radioterapia, só para a gente saber como foi que ela surgiu, né? Talvez a gente não lembre de uma coisa ou outra, ou talvez tenha ficado muito tortuoso esse assunto. Mas, no final das contas, vamos lembrar um conceito muito básico disso, né? O que é radioterapia? Então, como eu falei para vocês, quando a gente está falando da radiologia em geral, né? A radiologia, a gente divide, né, a radiologia numa ciência, em geral, uma ciência que avalia regiões do corpo através de métodos de imagem, né? E por isso a radioterapia acaba sendo uma modalidade que não está diretamente relacionada com a radiologia. Que a radioterapia acaba sendo
uma ciência à parte, né? Que é uma ciência à parte que utiliza radiações, né? Que é uma ciência à parte. Então, não faz parte diretamente da radiologia, porque a radiologia estuda formas de identificação de regiões através do uso da radiação ionizante. A radioterapia trata as regiões com o uso de radiação ionizante. E a ideia da radioterapia, inicialmente, era essa, né? Que era tratar agentes neoplásicos, né? A ideia era atingir células malignas, impedindo a multiplicação. Então, uma coisa muito interessante da radioterapia era isso, né? Era impedir com que células cancerígenas se multiplicassem descontroladamente. Como é que eu faço para voltar aqui para mim mesmo? Impedir com que células cancerígenas se multiplicassem descontroladamente, e essas células cancerígenas, elas eram células que provocavam metástase, né? O que era metástase? Então, células que conseguiam migrar para as outras áreas e destruir tecidos e provocar todas aquelas complicações que a gente já discutiu em oncologia, quando a gente falou de câncer em mamografia. Só que a radioterapia foi crescendo tanto que o uso da radiação não necessariamente passou a ser exclusivo para tratar tumores malignos. Então, a radioterapia ela passou a ser utilizada sob algumas outras formas, né? Então, a radioterapia passou a ser utilizada no caso de malformações arteriovenosas. A radioterapia começou a ser utilizada no caso de cuidado paliativo. A radioterapia começou a ser utilizada no caso de estancar sangramentos. Então, a radioterapia começou a ser uma ciência que passou a ser utilizada de uma forma tão significativa que os avanços dela permitiram com que ela estivesse no lugar que ela está hoje. Então, a gente costuma dizer assim, que dentro dessas ciências radiológicas, é pouquíssimo provável que a radioterapia pare de crescer, né? A radioterapia muito dificilmente, muito pouco provavelmente, vai parar o seu crescimento, porque o câncer nunca vai deixar de ser câncer, né? O câncer é um problema de saúde pública muito sério e a população sempre tende a ter câncer cada vez mais, então a população está envelhecendo mais, vai ter câncer cada vez mais. Isso vão surgir, vai ser sempre necessário medidas de tratamento do câncer. Então, a partir disso, né, dentro do tratamento convencional do câncer, a radioterapia vai ser, portanto, sempre muito útil ali para esse tratamento, né? Pois bem, então, voltando aqui para o slide, a gente vai ver isso. Então, a radioterapia é esse método, né, tradicionalmente conhecido como um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixes de radiação ionizante. Então, como foi que a radioterapia começou, né? Se vocês bem lembram, quem descobriu o raio-x foi o Röntgen, né? O Röntgen descobriu o raio-x em 1895, né? E no dia 8 de novembro de 1895, na Alemanha. E o raio-x mesmo, que o Röntgen descobriu, ele começou a ser utilizado como terapia um ano depois de ter sido descoberto pelo Röntgen, pelo Goebbels, né? Que é um outro médico. Inicialmente, eles não tinham um limite de dose específico assim para usar. Eles chamavam isso de dose de eritema, né? Dose de eritema é uma vermelhidão. Então, eles usavam uma quantidade de radiação até começar a ficar vermelha aquela região, né? A quantidade de radiação que era utilizada não se tinha assim um limite de dose, não se tinha esses estudos que a gente tem hoje, né? Estudos que a gente tem de radioproteção, por exemplo, que a gente vê limite de dose individual, limite de dose no cristalino, limite de dose na pele, né? Os limites de dose que a gente tem anuais, limite de dose, no limite de dose da média de 5 anos. Então, todos esses limites de dose que a gente conhece hoje, né, eles surgiram a partir de muitos estudos. Porém,
inicialmente, nas primeiras práticas, nas primeiras aplicações ali do uso da radiação como terapia, o que se tinha era a dose de eritema, que era ficar vermelha a pele. Então, obviamente, as primeiras aplicações foram muito catastróficas, né? Essas informações, assim, do uso inadequado da radiação, elas estão nesse artigo. Esse artigo é um artigo bem famoso. É um artigo bem velho, inclusive de 2009, dessa revista Química Nova, que se chama Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência. Então, esse artigo é um artigo brasileiro e ele fala um pouco da história, assim, da radioproteção, né? E conta como foi que o Röntgen descobriu o feixe raio-x. Eu não sei se a gente já chegou a conversar sobre esse artigo, gente. A gente já chegou a falar desse artigo alguma vez, eu e vocês? A gente já chegou a falar desse artigo alguma vez, gente? Vocês lembram dele? Estão familiarizados com esse artigo? Em alguma disciplina nossa? Não. Não, eu não. Não, tá. Então, eu vou contar um pouquinho da história desse artigo. Então, assim, esse artigo é um artigo nacional que conta um pouco faz uma revisão zona de como é que foi a história da descoberta do raio-x, né? Por que é importante a gente revisar isso? Porque, para que a gente entenda como surgiu entender efeito biológico da radiação, como surgiu entender câncer por conta do depósito da radiação, como surgiu entender tratar câncer com radiação, isso tudo só surgiu porque as pessoas começaram a usar o raio-x de maneira inadequada. E isso é explicado nesse artigo, né? Então, esse artigo começa contando essa história. Que o Röntgen estava no laboratório dele, né? Esse laboratório é um laboratório que ele tinha lá na Alemanha. O Röntgen, não sei se vocês sabem disso, mas o Röntgen era engenheiro eletricista. Isso a gente já chegou a conversar? Não. Da descoberta do raio-x, já contei essa história para vocês? Como foi que o Röntgen descobriu o raio-x? Tá, vou contar de novo. Se eu não contei, vou contar. Então, o Röntgen estava na Alemanha, né? E estava fazendo esse experimento, né? O Röntgen era um engenheiro eletricista, ele trabalhava na Universidade de Duisburg, na Alemanha, ele era professor, e ele estava repetindo um experimento que já tinha sido feito por um outro pesquisador, né? Esse outro pesquisador é o Hertz. O Hertz é o Hertz da onda de rádio, megahertz da onda de rádio. E o Hertz já tinha feito um experimento prévio. O que era o experimento prévio? Ele tinha criado, o Hertz, aquele tubo, né? Aquele tubo a vácuo. E ele tinha colocado lá no tubo a vácuo 2 polos, que ele tinha passado ondas naqueles polos, né? Então, ele tinha colocado o cátodo e o ânodo dentro daquela ampola. Era isso que era o experimento do Hertz. E o Röntgen foi e repetiu o experimento do Hertz. Só que o que ele fez de diferente? Porque ele repetiu o experimento do Hertz, só que ele adaptou o experimento do Hertz para uma coisa diferente. O que ele fez? Ele pegou aquele tubo a vácuo, que tinha um polo negativo, um polo positivo, né? O polo negativo é aquele cátodo. Cátodo é o nome físico dele, mas o polo negativo é um negócio mesmo. Um negócio é um fio metálico, é um filamento famoso, aquele filamento de tungstênio, aquele negócio todo enrolado, né? E o outro lado, que era o polo positivo, que era o ânodo, é uma estrutura também metálica, né? Uma estrutura, às vezes, que ela é um pouco giratória, uma estrutura redonda, assim, é uma estrutura metálica, eles estão separados, assim, dentro daquele tubo a vácuo. Estão vendo a minha tela? Não, né? Eu vou colocar aqui. Lá na Anhanguera, a gente tem uma ampola de raio-x. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter alguma aula prática lá naquela ampola. Vocês já tiveram oportunidade de ter aula prática lá na ampola, gente? Sim, a gente já viu. Ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente essa mesma ampola que a gente tem lá na Anhanguera, que ela tem um ânodo giratório. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Minha tela do computador? Sim. Então, é isso. Sim. É um tubo a vidro, tá? É um tubo a vácuo, é um tubo de vidro mesmo. Isso aqui é um vidro.
Aqui desse lado tem um metal. Essa parte metálica aqui é o cátodo. E aqui tem um extreminho. Esse extremo tem um fio que está ligado nessa estrutura metálica. Esse filamento é o filamento de tungstênio. E essa parte aqui é a parte que tem carga positiva. Isso aqui é o ânodo. Esse troço aqui roda. Isso aqui é um ânodo que, em geral, a gente diz que ele é giratório, é um ânodo giratório, né? Tem vários tipos diferentes, olha. Esse aqui é um outro tipo de ânodo giratório, mas esse aqui é o que a gente está avaliando. Então, essa estrutura aqui era a estrutura que o Röntgen estava fazendo, a estrutura que o Röntgen estava fazendo experimento, né? A real era essa. Essa estrutura é do Hertz. O que o Röntgen fez de diferente? Ele pegou essa estrutura e ele ligou essa estrutura numa corrente elétrica. Então, ele passou uma corrente. Ele ligou isso numa tomada. Aí, vou mostrar para vocês como se faz isso. Ele pegou essa porção aqui. Esta porção está conectada com um fio que leva uma corrente para cá. Então, essa porção do cátodo está ligada numa corrente que leva energia para ela. Então, o que é o raio-x? O raio-x do Röntgen só surgiu porque ele passou uma corrente neste tubo. Só surgiu o raio-x do Röntgen porque ele ligou essa ampola numa tomada. Isso é a genialidade dele. Porque a ampola, o experimento, quem fez antes era o Hertz. A genialidade do Röntgen está em ele ter passado a corrente nesse tubo. Quando ele passa a corrente nesse tubo, os elétrons se movimentam, se armazenam no filamento de tungstênio, são atraídos para o polo positivo, se chocam, né? Se chocam no ânodo, e isso gera feixe de raio-x, né? Então, esse feixe de raio-x era aquilo que iluminava aquele papel que estava em cima da mesa. E isso foi por acaso, que ele viu que tinha um papel que toda vez que ele passava a corrente no tubo, esse papel iluminava. E ele, peraí, tem alguma coisa estranha. E aí ele repete esse experimento várias vezes, até que ele percebe que essa energia que ele não vê, não cheira, não sabe a cor, né? Não sabe nada, só pode estar vindo daquele tubo. E aí ele chama aquilo de raio-x, porque ele não sabe dizer o que é, né? Não consegue dizer exatamente o que é. Ele não conseguia ver nada. Muito bem, isso acontece no dia 8 de novembro de 1895. Então, isso é no finalzinho do ano, né? E aí, quando é no começo de 1896, em janeiro, né, ele faz essa radiografia aqui. Essa radiografia aqui é muito famosa, né? Essa radiografia aqui é a radiografia da mulher dele, da mão da mulher do Röntgen, que é a Berta, né? É a radiografia mais famosa do mundo, porque ele publicou essa radiografia e tudo. E aí as pessoas começaram a ver que dava para ver o contorno dos ossos. Então, 2 anos depois, né, de terem descoberto o raio-x, o raio-x já era utilizado para tudo. Então, o raio-x já era utilizado para fotografia, para utilização médica, clínica. Então, o raio-x já era utilizado para tudo quanto era jeito. O experimento do raio-x não é difícil de fazer. Se vocês forem observar, aquela ampola não é difícil de fazer. E o que aconteceu? Por ser um experimento simples de fazer, a técnica ficou muito difundida. Consequentemente, a falta de conhecimento das pessoas fez com que o raio-x fosse usado em várias áreas. Aí a gente vai ver a primeira loucura. Isso aqui é um fluoroscópio de rua. O que é o fluoroscópio de rua? Existia esse teste do pé. Então, aqui dentro tem uma ampola de raio-x, tá? Aqui dentro tem uma ampola de raio-x, aí tem um esperto que liga esse raio-x e mete o olho bem aqui, ó. Esse olhão dele vai analisar a pisada dessa figura aqui. Então, ele vai analisar a pisada
dessa figura para ver como é que é a pisada. Se a pisada dele é curta, se ela é boa, se ela é pobre, se eventualmente a pisada é torta, como é que é, só para ver como é que é o teste do pé da pessoa, né? Então, esses fluoroscópios eram muito comuns nas sapatarias ali nos anos de 1986, ali no final dos anos 1980 e tanto. 1986, 1987, logo depois que o raio-x foi descoberto. Ainda a gente tinha isso aqui era o sistema trico. Então, esse sistema tem uma ampola de raio-x aqui dentro. Esse sistema era um sistema de remoção de pelo. Esse sistema é um sistema de remoção de pelo permanente. O que a mulher fazia? A mulher colocava o bracinho dela bem bonitinho aqui, e esse sistema irradiava o bracinho dela para remover os pelos superficiais. Aí eles faziam a propaganda, olha, um sistema trico remove o pelo superficial, sem dor, inconveniente. É um tratamento que dura só alguns minutos, é um tratamento que vai durar 2 semanas só. Você tem que levar 15 sessões de radiação só para você se livrar dos seus pelos. Você não vai ficar com nenhuma sequela, nada disso. O aparelho é operado pelo Dr. Albert Geiser. Ele é cientificamente comprovado e você vai ser removido desses pelos permanentemente, né? Então, uma medida maravilhosa, você vai ficar maravilhosa aí com o sistema trico. Então, a curiosidade acabou levando muita gente a correr sérios riscos ali em relação à aplicação do raio-x, né? As principais vítimas acabaram sendo as pessoas que operavam esses aparelhos, né? Os operadores dos fluoroscópios de rua. Os pesquisadores começaram a ser acometidos por várias úlceras, né? Abscessos graves, queimaduras, que nunca cicatrizavam. Aí as pessoas começavam a ficar com muitas feridas na mão, aí precisavam passar por amputações, as pessoas começavam a desenvolver câncer. E aí começou a se perceber que tinha alguma coisa errada com esse raio-x que o pessoal estava usando descontroladamente. Até que surgiu esse figura aqui. Esse figura foi uma das pessoas que manipulava o fluoroscópio de rua. E aí ele começa a relatar como foi que a mão dele, como foi que ele começou a perder a mão dele. E aí ele começa a falar que a mão dele começou a descamar, como foi que ele começou a perder as unhas, como foi que ele começou a perder a ponta dos dedos, como foi que a mão dele começou a querer cair, até que o Dr. Kasabian, que é esse radiologista, ele começa a desenvolver essas queimaduras gravíssimas nos dedos, né, depois da manipulação com o equipamento de raio-x. E aí, 10 anos depois que ele começa a fazer essas lesões graves nas mãos, ele morre de câncer. E aí, em 1910, ele morre de câncer. Então, se vocês observarem, 15 anos depois, 1895, 5 anos depois, desculpa, 15 anos depois ele morre, mas 5 anos depois ele já começa a fazer os sinais de que ele está com câncer, né? De uma lesão degenerativa nas mãos. Então, o uso da radiação começou a ser extremamente inadequado, né? Até que eles começam a tentar fazer o uso de maneira direcionada, especialmente porque, paralelamente à descoberta do uso do raio-x, surge a radioatividade, que é um outro direcionamento físico, mas que aconteceu muito paralelamente àquela descoberta do raio-x, né? Então, eu vou voltar aqui para olhar bem para vocês, para ver se vocês estão familiarizados com isso. Raio-x, a gente falou de raio-x até agora, tá? Raio-x ampolinha, ampola do Röntgen ligou na tomada, tudo bem? A descoberta do raio-x foi em 1895, na Alemanha, tá? Ok. 1896, na França,
tinha esse pesquisador chamado Henri Becquerel. E o Becquerel já era um senhor, né? Ele pesquisava na Universidade de Sorbonne, que é uma universidade famosíssima da França, e ele tinha um grupo de pesquisa muito forte, né? Esse grupo de pesquisa era o Henri Becquerel, o Pierre e a Marie Curie. E eles começaram a estudar alguns elementos. Como foi que isso aconteceu? Depois que o Röntgen descobriu o raio-x, em 1895, o mundo inteiro começou a querer estudar energia magnética, começou a querer estudar energia eletromagnética, começou a querer estudar radiações, elementos diversos. O mundo inteiro. Inclusive o Henri Becquerel. E aí o Pierre e a Marie Curie, eles começaram a estudar elementos naturais. Tudo bem? Elementos naturais. E aí, eles descobriram, né, que existiam elementos naturais, ou seja, elementos da natureza, que tinham a capacidade de emitir radiação naturalmente. A radiação que era emitida pelo elemento natural era muito parecida com aquela radiação que era produzida pelo Röntgen, mas não era igual. Era muito parecida, mas na verdade ela era até mais energética do que a radiação do Röntgen. E ela acontecia naturalmente. Gente, vocês estão familiarizados com o que eu estou falando agora? Vocês estão familiarizados com esse fenômeno? Vocês estão ligados no que eu estou falando? Do que eu estou falando, Sim, gente? professor. Todo mundo está ligado nisso, né? Bem, muito bem. Então, o Pierre, o Henri Becquerel e a Marie Curie, eles tinham descoberto a radioatividade natural. Eles tinham descoberto que tinham elementos, esse primeiro elemento radioativo descoberto foi o urânio. Descoberto que tinham elementos que emitiam radiação naturalmente. A radiação que era emitida naturalmente, que era parecida com a radiação do Röntgen, mas não era a mesma, era a radiação gama, que é mais energética, né? Que era parecida, mas não era igual. A partir da descoberta da radioatividade, é onde surgem as primeiras aplicações da radioterapia. Tá? E aí a gente vai começar a especificar um pouco mais disso. Então, o Henri Becquerel, o Pierre e a Marie Curie, que são esses três figuras aqui, né? O Henri Becquerel é esse tiozinho bem velhinho aqui. O Pierre é esse bonitão e a Marie Curie essa senhora. Eles verificam isso, né? Que o urânio, principalmente, tinha capacidade de emitir radiação espontaneamente. Radiação que era similar ao raio-x, mas era muito mais penetrante, né? Na verdade, era radiação gama. Aqui a gente vê a Madame Curie utilizando um equipamento de raio-x móvel, só para mostrar, eu admiro muito ela. Professora, tá a câmera para a senhora, não para nós, viu? Opa, desculpa. E agora? Apareceu? Agora tá aparecendo? sim. A outra apareceu? A outra foto, essa aqui apareceu? Tá Marie Curie agora. Essa apareceu? Essa aqui tinha aparecido antes do Paul, do não, Pierre? Nenhuma dessas. Não. Essa aqui tinha aparecido? Também não. Essa tinha. Essa aqui não tinha aparecido ainda. Esse aqui é aquele radiologista Kasabian, que morreu em 1910 de câncer. Tá? Esse aqui é o Henri Becquerel. Esse aqui é o Pierre e a Marie Curie no laboratório do Henri Becquerel, na França.
Essa aqui é uma Marie Curie dirigindo o equipamento de raio-x móvel. E aqui como funcionava esse raio-x móvel para identificação de projéteis ou fraturas na Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918. Muito bem. A radioterapia, então, surge de forma mais eficaz com o avanço da radioatividade. Então, especialmente com os avanços da física médica dos anos 30, que começa a estudar esse efeito os efeitos biológicos da radiação, é que a gente vai ter um avanço mais significativo nisso, né? Em 1944, surgiu esse pesquisador russo, que foi o Strandivisky, que ele publica duas relações muito significativas, que é a relação de dose e tempo. Então, ele começa a relacionar esses dois parâmetros, que é assim, eu posso diminuir o tempo e aumentar a dose de radiação para tratar um câncer. Ou eu posso aumentar o tempo, mas utilizar doses bem pequenas de radiação nesse tempo e tentar fazer a administração disso. E a gente começa a ver que tem variações de resultados significativos, né? E aí a gente vai ver que as ideias do fracionamento, que são ideias que a gente usa hoje na radioterapia, né, para influenciar ali na qualidade de vida do paciente, elas começam a ser aplicadas e começam a surgir como evoluções significativas no tratamento. Então, até os anos 40, a quantidade de radiação que era utilizada não era muito diferente da quantidade que é utilizada hoje para fazer um exame, que era utilizada para fazer um exame de raio-x, né? Isso a gente chamava inicialmente de raio-x de ortovoltagem. Então, o raio-x de ortovoltagem era um raio-x que não passava assim de 50 eletrovolts, de 100 eletrovolts, de 200 eletrovolts. Então, era uma quantidade muito baixa de energia, né, que era utilizada naquele feixe de raio-x. Então, era utilizada, a gente diz assim, para terapias bem superficiais mesmo. Terapia bem superficial é que a infiltração no tecido, ela não pode passar de 3 centímetros da pele. Então, o que significa uma lesão que não pode ultrapassar de 3 centímetros da pele? Então, a gente tem que pensar que na nossa pele, uma lesão superficial é que ela não pode ultrapassar 3 centímetros da pele. Ou seja, se ela está na minha cabeça e ela está muito para dentro do meu crânio, a terapia superficial não vai pegar ela. Se ela estiver aqui na superfície da minha pele, eu consigo tratar com uma subdose dessa, uma quantidade bem baixa. Mas se ela estiver no linfonodo cervical meu, que está bem para dentro da minha pele, eu não consigo tratar esse câncer, né? Então, a quantidade de radiação que era utilizada nessas terapias iniciais da ortovoltagem eram muito baixas. A gente não tinha uma quantidade significativa, assim, terapêutica mesmo. O tratamento da radioterapia, ele veio sofrer, assim, avanços mais significativos quando as fontes radioativas passaram a ser utilizadas. E aí, das fontes radioativas que já passaram a ser utilizadas mais ou menos nos anos 50, 60, 70, 80, a gente teve o uso das fontes de césio, o uso das fontes de cobalto, né? Muitos de vocês talvez já devem ter ouvido falar disso, né? Da telecobaltoterapia. Então, das fontes de cobalto, que até o começo dos anos 2000 foi utilizado, né? Por quê? Porque esses equipamentos mais modernos, os aceleradores lineares, né? Esses equipamentos que a gente ouve falar hoje, eram muito caros, né? E eram vendidos em dólar, porque a gente não tem empresa no Brasil que produzisse um equipamento desse. Imagina, uma Varian da vida, uma Electra da vida, que são empresas multinacionais. A gente não tinha uma empresa dessa no Brasil, então era muito caro ter uma empresa dessa, né? No Brasil, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente tinha pouquíssimos equipamentos de aceleração linear. Então, que estavam concentrados quase na sua totalidade na região sudeste, quase todos aqui em São Paulo. Então, a gente ia ver que, por exemplo, no norte e nordeste, a maior parte do tratamento foi feito com cobalto
até 2001, 2000, era realizado com telecobalterapia, com fonte radioativa, né? E isso foi há 19 anos atrás, né? Quase a minha idade. Vou voltar aqui. Muito bem. Bem, então, quando a gente vai falar sobre o tratamento de radioterapia, a gente tem que levar em consideração o comportamento do câncer, né? Oi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ouviu alguém falar? Não? Tá. Então, quando a gente quer falar de radioterapia, a gente tem que falar do comportamento do câncer, né? Classicamente, o câncer é caracterizado por um grupo de células, né, que sofreu mutação, sofreu uma modificação genética. Essa modificação implica na mudança do comportamento dessa célula, que faz com que elas cresçam e se multipliquem de forma desordenada. Então, há um desequilíbrio ali na sinalização do crescimento delas, então perde-se, né, o controle dos fatores promotores de crescimento daquela célula, então essa célula deixa de responder para os mecanismos normais do crescimento, então elas começam a se multiplicar descontroladamente e essa multiplicação cria, né, tumores, né, um aglomerado de células, e esse aglomerado de células pode ter a capacidade de invadir regiões do organismo, gerando metástases. Se essas células tiverem capacidade de serem células malignas, né, de destruírem outros tecidos, né, serem carcinomas que invadem outras células, sejam carcinomas malignos, a gente vai ter ali perda da função daquele órgão, outras complicações, né, metástases à distância, perda da função daquele órgão, invasão dos tecidos, e aí várias complicações para aquele paciente. Então, o tratamento do câncer de forma mais convencional, a gente tem 3 medidas, né? Essas 3 medidas, elas são a cirurgia, a químio e a radioterapia. Na maioria dos casos, esse tratamento vem combinado, a gente chama isso de adjuvante, neoadjuvante, dependendo da modalidade do que a gente estiver falando. Alguns pacientes fazem tratamentos com hormônios, né? Alguns pacientes fazem tratamentos também com aumento de temperatura, elevação de temperatura, o que a gente chama de termoterapia. Existem tratamentos que são alternativos também, terapias corporais, yoga, acupuntura, musicoterapia, arte-terapia, terapias religiosas, que são terapias que não têm comprovação científica, apesar de que algumas dessas medidas apresentam resultados muito satisfatórios ali na qualidade de vida do paciente. A gente não tem como dizer que não influencia positivamente na melhora daquele paciente ou no alívio, né, daquele sofrimento, no alívio daquele desamparo do paciente. Então, todas as medidas que possam ser medidas que influenciem para aquele paciente são medidas que são válidas para ele, né? Hoje mesmo, assim, o desafio da onco e da radio-oncologia é isso, é encontrar uma maneira de tratamento, independente se é radioterapia, se é cirurgia, se é químio, mas encontrar uma maneira de tratar o paciente ou de curar o paciente trazendo o mínimo de efeito colateral, porque o câncer é câncer, né? E aquela genética do paciente a gente pode até curar aquela condição naquele momento, mas muitas vezes aquele paciente tem aquela carga genética do câncer. Então, a gente cura esse câncer agora e, muito provavelmente, daqui a 20, 25 anos, esse câncer pode surgir num outro lugar, né? Porque, às vezes, existe esse gene que está nesse paciente. Então, a gente tem que encontrar uma maneira eficaz desse paciente conseguir viver bem, sem efeito colateral e conseguir viver com qualidade de vida. Então, se vocês bem lembram, assim, da nossa atividade daquele projeto integrador, né? Uma coisa que eu bati muito com vocês era isso, né? Da gente criar condições que gerassem qualidade de vida para o paciente. Então, como o paciente vai viver com qualidade de vida, porque essa é uma das repercussões mais críticas que a gente vai encontrar na radio-oncologia.
A radioterapia, ela pode ser curativa, né? O que é a radioterapia curativa? É quando o objetivo que eu quero é curar do paciente daquela neoplasia. E aí, a radioterapia curativa, ela pode se dividir em duas formas. A radioterapia curativa, ela pode ser adjuvante. O que é adjuvante? É quando a gente faz primeiro cirurgia e logo depois o paciente faz radioterapia. Quando a gente fala radioterapia neoadjuvante, significa que o paciente fez primeiro radioterapia. E aí a ideia da radioterapia neoadjuvante é fazer com que o tumor reduza de tamanho. Eu quero que ele diminua de tamanho para ver se o procedimento cirúrgico fica mais fácil de tirar na hora de extrair, né? Na hora de fazer a excisão cirúrgica. Existem vários fatores que influenciam para isso, o grau de vascularização, onde o tumor está localizado, mas muitas vezes a radioterapia neoadjuvante é uma condição muito utilizada, porque com o ressecamento tumoral, a dissecção do tumor, ela fica muito mais fácil depois de ter diminuído o tamanho dele. Né? Além da radioterapia ser curativa adjuvante ou neoadjuvante, ela pode ser paliativa. E a radioterapia paliativa, ela pode variar, dependendo da condição que aquele paciente tiver. Então, meu paciente, ele é um paciente que tem uma metástase já há muitos anos e ele só faz radioterapia para o alívio da dor. E ele já tem essa metástase há 5 anos. E toda vez que ele sente dor na lombar, ele vem aqui irradiar. Então, isso é um tratamento já de longo prazo. Ele faz radioterapia paliativa de longo prazo, só para aliviar a dor. O que é uma radioterapia paliativa de curto prazo? A minha paciente é uma paciente de câncer de colo uterino. Ela tem um sangramento muito intenso, ela está com uma hemorragia do colo uterino por conta da atividade tumoral. O tumor está muito friável, né? Friável é quando ele começa a soltar pequenos pedaços assim do tumor com sangramento muito intenso. Então a gente vai fazer uma radioterapia nela para cessar esse sangramento, diminuir o sangramento. E aí é uma radioterapia paliativa a curto prazo, vai depois da radiação, provavelmente esse sangramento é cessado e aí a paciente para com o sangramento, né? Então, a radioterapia paliativa pode ser utilizada para essas condições, desde diminuição do sangramento, alívio da dor, diminuição de obstruções, diminuição de compressão neurológica, e tudo isso acaba influenciando também na qualidade de vida do paciente. A radioterapia, ela está dividida em duas modalidades de tratamento, né? A radioterapia, ela está dividida em teleterapia e braquiterapia, tá? Tele e braque são derivações que vêm do grego. Tele significa longe e braque significa perto. Então, tele, longe, né? É uma terapia longe, uma terapia à distância. Então, significa que a fonte de emissão de radiação, ela está externa, ela está longe do corpo. Televisão, né? A gente está distante daquela fonte. E aí são os clássicos, a fonte de cobalto, né? Césio, o acelerador linear, que é o equipamento que a gente tem hoje, de mais moderno, que foi mais utilizado a partir aí dos anos 90, que surgiu como um boom na tecnologia da radioterapia, foi o acelerador linear. E a braquiterapia, a fonte de emissão de radiação, ela está interna ao corpo. Braque vem de perto, né? Do grego vem de perto. E aí a braquiterapia, ela está dividida de duas formas, que é o HDR e o LDR, né? Que são siglas em inglês para High Dose Rate. High é alto, né? Dose Rate, isso aqui em português é alta taxa de dose, ou Low Dose Rate, em português é baixa taxa de dose. Então, a braquiterapia, ela pode ser de alta taxa de dose, obviamente, essa aqui é uma dose muito alta que o paciente recebe internamente ao corpo, ou uma dose baixa que o paciente recebe internamente ao corpo, né? A tela, como eu falei para vocês, a gente vai ver aqui com esses equipamentos, né? Os aceleradores lineares, que vão ter essa estrutura. Então, a gente tem uma mesa,
A gente tem um equipamento que tem um cabeçote, que tem um braço, se assemelha muito a um tomógrafo no seu movimento, né? Obviamente, ele não tem um gantry de entrada, mas ele se assemelha muito no movimento, né? Ele rotaciona de um lado para o outro. Essa mesa se movimenta também para cima, para baixo, para dentro e para fora, dependendo de onde a gente vai fazer a irradiação desse paciente. Essa mesa, ela tem vários sistemas de ajustes que permitem com que a gente imobilize o paciente. Na radioterapia, a gente fala que na radiologia, a gente sempre fala isso, né? A radiologia é fundamental que haja imobilização do paciente. Então, se tem uma técnica, assim, dentro da medicina que é fundamental a imobilização é na radiologia, mas se existe uma modalidade mesmo que é essencial imobilização, a gente está falando de radioterapia. Então, a radioterapia é essencial que haja imobilização, né? Porque qualquer movimentação do paciente, milimétrica que ela seja, significa que uma área foi exposta à radiação. Então, eu tenho uma quantidade de volume adequada que precisa receber radiação. Se o paciente se movimenta, existe uma área que foi descoberta, uma área que saiu e vai receber uma quantidade de radiação que não está dentro daquele planejamento, né? Então, na radioterapia, a gente tem vários sistemas para garantir esses mecanismos de imobilização, que vão desde imobilizadores físicos do paciente. Então, esse paciente precisa estar muito bem aderido a essa mesa, muito bem sinalizado no corpo, até sinalizações do próprio equipamento, para que a gente tenha certeza e segurança da quantidade de distribuição de dose que vai ser realizada ali naquela determinada região. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me peçam para tomar cuidado, tá? Mas como a gente tem um horário muito curto, eu tenho que tornar muito construtivo o nosso conteúdo, tá bom? Então, vou voltar aqui. Aqui a gente tem uma mimetização de como seria essa distribuição de dose. Então, aqui eu tenho mais ou menos uma distribuição desse volume, né? A partir de um planejamento de curvas. Então, isso aqui finge, né, que é um planejamento de distribuição de dose num paciente. Então, isso aqui só lembrar como é que eu chamo isso. Phantom, isso aqui é só um sistema de distribuição de dose num Phantom. Aqui são todas as curvas, né, que a quantidade de radiação faria a partir da lei do inverso do quadrado da distância. Então, obviamente, aquela região principal mais aquecida do tumor receberia a maior porção de radiação, e aí essa quantidade de radiação vai se dispersando, né? Mas todo esse volume de radiação foi a quantidade que recebeu radiação. A gente toma cuidado para todas as áreas, então vários sistemas de colimação são necessários, né? Vários sistemas de colimações internas, colimações de movimentação, sistemas de modulação de distribuição de dose são utilizados para tentar modular essa distribuição de dose, para tentar diminuir ao máximo o risco de exposição de áreas importantes, por exemplo, de áreas cardíacas, né? Bem aqui está o coraçãozinho do paciente. Tentar diminuir o risco máximo de áreas importantes, como áreas cardíacas, como áreas pulmonares e outras áreas significativas desse paciente. Hoje, né, como a radioterapia já passou por muitos avanços, assim, a gente tem vários tipos de técnicas, assim, né? Tem a radioterapia externa, né? Ela começou com uma radioterapia convencional, que era baseada em radiografia. Então, a referência mesmo era a referência óssea, que é o que a gente chama de radiografia 2D, radioterapia 2D.
Isso aqui é pouco utilizado hoje. Normalmente, quando é utilizado, é utilizado para tumores que são bem pouco graves, assim, normalmente tumores mais superficiais. Aí, com os avanços tecnológicos de tomografia, ressonância, surgiu a radioterapia 3D, que era a radioterapia baseada em tomografia, né, em ressonância PET, que a gente já tinha o planejamento. O que é o planejamento, né? É a aquisição de imagens que eu vou ter para planejar aquela distribuição de dose do acelerador linear. Eu preciso planejar a aquisição de imagens dele através de um método. Então, o método tridimensional é um método baseado nas técnicas tridimensionais, tomografia e ressonância, principalmente. Só que aí, as técnicas elas foram mudando muito. Então, foram surgindo outras ferramentas. Por exemplo, a radioterapia intraoperatória. Então, por exemplo, depois de uma cirurgia, sei lá, de uma retirada de um total, parcial de um tumor importante, assim, isso acontece muito, assim, tumores de face, tumores cervicais, aí fazer a administração de uma dose alta de radiação logo depois da retirada de um tumor, assim. Então, isso é um avanço muito significativo para não correr o risco de que haja repopulação daquele espaço por células tumorais, né? IMRT e GRT, né? Que hoje, assim, são duas modalidades de técnicas de radioterapia que são super bem recomendadas por conta da possibilidade de fazer modulação do feixe de radiação. Isso significa, modular significa administrar a intensidade do feixe, sabe? Então, por exemplo, eu consigo administrar a intensidade do feixe numa intensidade maior numa determinada área e preservar os tecidos mais saudáveis, colocando a intensidade menor nas regiões mais saudáveis. Então, isso é um avanço muito significativo, né? Conseguir fazer IMRT é um avanço muito significativo. Então, IMRT e GRT, que levam em consideração variações fisiológicas do paciente, assim, são avanços dentro das técnicas de planejamento da radioterapia que são coisas assim que há 10 anos atrás ninguém achava que ia existir, né? Por isso que essas variáveis tecnológicas, né, são avanços que são grandiosíssimos e que são só o começo do que há de vir na radioterapia. Aí, Intrabim, por exemplo. Intrabim é tipo uma radioterapia intraoperatória, só que é feito para paciente com câncer de mama. É tipo um ducto, assim, de radiação diretamente para os ductos mamários, assim, para radiação de mama. E radiocirurgia. Radiocirurgia também é um grande avanço de técnica radioterápica. Normalmente é realizado para lesões do sistema nervoso central, tratamento de dose única, de fração única, uma quantidade altíssima de radiação, só que é uma quantidade altíssima de radiação num volume muito pequeno. Então, uma quantidade muito alta de radiação numa região muito pequena no sistema nervoso. E com o máximo de preservação dos tecidos ao redor, assim. É uma técnica muito bonita e que envolve, assim, muita física, envolve uma função, assim, fazer, né? Uma função grande, é uma manhã inteira para fazer, e é utilizado para várias coisas, né? É utilizado no tratamento de tumores, utilizado para tratar, por exemplo, malformações arteriovenosas, mas a gente vai ver, assim, várias aplicabilidades das técnicas de radioterapia, diferentemente quando a gente está falando nesse sentido, né? E a BRAC? Bem, a braquiterapia, ela é utilizada numa distância curta, como eu falei, né? A gente vai ter fontes que vão emitir radiação beta ou radiação gama, dependendo do tipo de fonte que a gente estiver falando, dependendo do material radioativo que a gente estiver usando, né? Normalmente a gente usa fonte de irídio, pelo menos no ICESP a gente faz tratamento com fonte de irídio.
Na bracterapia, o paciente ele fica em contato com essas fontes e a gente vai ter essas modalidades. Então, a bracterapia ela pode ser superficial. A bracterapia superficial, ela quase não é utilizada, ela fica assim na superfície da pele, na superfície do tumor, sobre a pele. Normalmente, ela é intracavitária ou ela é intersticial. Então, intracavitária, ela fica numa cavidade, né? Na cavidade, ela é normalmente no reto, na vagina, no esôfago. Ou intersticial, ela é utilizada na forma de um implante. Então, o implante é feito uma cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva e implantado esses materiais, que geralmente são assim sementes, essas sementes radioativas, são implantadas no paciente, ficam lá nesse paciente até elas decaírem e ficam lá nesse paciente para sempre. Decaiu, mesmo depois de decair, essa mente fica lá no paciente. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, a inserção de uma agulha radioativa. Esse aplicador está ligado no equipamento, esse equipamento é um microselector, então esse tubo é um tubo radioativo. Aliás, é um tubo de plástico, a fonte radioativa sai de dentro desse equipamento e entra nesse pequeno tubo, ele é vazado por dentro, né? Então, ela caminha tudo isso e vai para dentro do paciente, irradia esse paciente. Nesse caso aqui, o paciente está fazendo uma braquinotraqueia. Isso aqui a gente usa esse mesmo aparelho para fazer irradiação de câncer de colo uterino. Aqui a gente está falando de braquiterapia de próstata. Então, essas sementes radioativinhas aqui, elas são tipo um grãozinho de arroz, elas são implantadas no paciente através de um procedimento cirúrgico colocado pelo períneo, aquela pelezinha que fica entre a pele e o ânus, são colocadas lá 20 agulhinhas, assim, e atravessadas e colocadas essas sementes, assim, que dá mais ou menos umas 90 sementinhas dessas aqui. O paciente fica torrando com isso aqui, irradiando essa área durante alguns dias, né? Até decair toda essa atividade radioativa. Isso aqui quase não é feito mais, pelo menos aqui no SUS, né? É muito caro fazer isso, porque uma sementinha dessa custa $100, $140, eu não lembro exatamente o valor, mas é muito caro, então a gente não tem dinheiro, né, para fazer isso nesse momento. Então, isso aqui, braquiterapia de baixa taxa de dose com semente para próstata, com semente radioativa, não é uma alternativa viável para o SUS. Né? Basicamente, os riscos da radioterapia, como a gente sabe, a gente está falando de altas doses de radiação, né? Vão destruir o tumor, mas a gente está falando de tecidos normais que vão estar adjacentes ali, vão receber uma quantidade de radiação. Então, é possível, né, que haja efeito colateral. Esses efeitos não necessariamente vai ser apresentados em todas as pessoas que vão fazer radioterapia. Não é todo mundo que vai apresentar efeito colateral, mas a maioria das pessoas vão apresentar efeitos colaterais. O efeito colateral depende muito da região que foi irradiada. Então, é muito comum, assim, a gente observar, por exemplo, o paciente de cabeça e pescoço, né, manifestar queimaduras, assim, na pele, porque essas regiões da cabeça e do pescoço, elas são regiões mais sensíveis, regiões muito fininhas, né? O pescoço é uma região muito fininha, a região da mama, que é uma região muito fininha. Mas aí o paciente que vai irradiar aqui a região do abdômen, né? O paciente já começa a fazer enjoo, o paciente começa a fazer diarreia, né? O paciente que vai fazer pelve, o paciente começa a fazer dor quando ele vai urinar, começa a fazer uma ardência quando ele vai urinar. Às vezes o paciente que fez pelve, ele começa a fazer hematoquesia, né? Hematoquesia, ele começa a fazer sangramento nas fezes. Então, existem pequenas complicações que acabam sendo inerentes muito à região específica que está sendo irradiada. Então, aqui eu coloquei só 2 casos de radiodermites provocadas em 2 regiões. Então, aqui a gente tem uma irradiação completa de mama, essa irradiação provocando radiodermite, né? Ou seja, uma inflamação aguda da mama por conta do processo de radiação, seguido de descamação.
Então, esse processo é um processo agudo, né? A gente está vendo que tem edema, a gente está vendo que tem vermelhidão, a gente está vendo que tem dor, né? Muito provavelmente, tem aquecimento da região, mas não tem necrose. O que a gente já vê na segunda região, né? Aqui na segunda região a gente consegue já ver que tem necrose do tecido morto já por conta do depósito da radiação. Então, são efeitos colaterais que o paciente não está, uma boa parte dos pacientes corre o risco, sim, de fazerem esses efeitos colaterais, porque a radiação interage também com os tecidos normais, né? Além de interagir com o tecido doente do paciente, também tem a capacidade, infelizmente, de interagir com o tecido normal. Aí a gente tem... Professora. Essas complicações. Live. Oi. Pode perguntar, Rogério. Esses efeitos colaterais não pode ser corresponder a erro do profissional também, né? Ou não? Então, pode, né? Se porventura houver erro na manipulação do equipamento, né? Se houver erro na manipulação da dose, outro dia no Rio de Janeiro houve aí um acidente. Houve aí um acidente com uma criança. Vocês viram essa matéria? Houve um acidente com uma criança, né? Que o técnico administrou a dose errada na criança. A criança teve aí uma repercussão seríssima negativa. Vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Houve um acidente com... A menina foi queimada no Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Numa clínica de radioterapia. Houve um acidente muito sério. Ela estava tratando uma leucemia. Eu vou mandar aqui o link no chat pra gente ver. Ah, não sei como é. Como é que manda aqui? Não sei. Aqui, né? Mandei o link aqui na nossa conversa. Tá aparecendo aqui para vocês o chat? A pura morte da menina queimada? Apareceu aí? Eu não tenho chat, viu, professora? Deixa eu ver como é. Aqui aparece um chat para mim, sabe? Então, mas eu tô com um problema no AVA. Eu não entrei pelo AVA, eu entrei pelo link do grupo. Eu também não tenho chat. Não, na verdade, eu também não entrei pelo AVA, eu entrei pelo Teams aqui. Tá, mas então aí não veio, não. Digitem assim no Google. Acidente com radioterapia Rio de Janeiro. No Google, digitem isso. É fácil de achar. E aí vai surgir esse acidente que foi isso, né? O planejamento foi feito errado, a técnica foi feita errada, e a menina recebeu, tipo assim, 10 vezes a dose do que ela deveria receber. Ela morreu, né? Um acidente grave no Rio de Janeiro. Então, sim, pode ser, sim, que seja por um planejamento inadequado. Pode ser que seja, infelizmente. Obrigado. Quem era a outra pessoa que ia perguntar? A Michele. Oi, Michele, pode perguntar. Então, o Laise, esses efeitos colaterais, que é queimadura, chegar a ser necrose, continua o tratamento mesmo assim ou ele é cessado? Então, geralmente, esses efeitos, assim, quando começa a ficar mais lesionado, é no final do tratamento. Então, essas lesões mais significativas, elas começam a surgir, vamos dizer assim, que o paciente vai fazer 25 sessões, então elas começam a ficar mais ruins, assim, lá pela 18ª, pela 20ª sessão. E geralmente não suspende. Porque o tratamento é muito importante, né? Então, é difícil que suspenda, a não ser que o paciente não está respondendo bem, o tratamento está sendo muito pior para o paciente do que o benefício causado. Aí a gente suspende. Mas, por efeito colateral, assim, que pode ser recuperado, não suspende. Agora, acontece isso, assim, de efeito colateral. Às vezes a dose é muito alta, que a musculatura fica tão lesionada que, tipo assim, o paciente não vai mexer o pescoço nunca mais na vida. O paciente vai ficar com o pescoço assim, ó, a vida inteira. Por conta da... Professora, mas quando chega...
Desculpa, Mi. Imagina. Finaliza. Não, só ia agradecer ela pela resposta. Ok. Então, professora, mas quando chega ao ponto de necrosar e continua o exame, a tendência não é agravar pior ainda mais a doença? Então, existem graus de comprometimento, né? Quando a gente fala necrose, a gente não fala que necrosou a área inteira. Ali naquela imagem existem pontos de necrose, que são aqueles pontos mais escuros. Infelizmente, na nossa grade, a gente não tem radiobiologia, que é muito importante na radioterapia. Infelizmente, a gente não tem isso aqui na grade da escola. Podia ter tirar. Desculpa te cortar. Podia tirar aqueles de web design que eles colocam interativo e pôr uma aula aqui, né? Pois é. Enfim. E quando a gente estuda radiobiologia, a gente vê isso. Então, dentre as complicações que se manifestam, essas complicações de lesões cutâneas, a gente divide ela em grupos, né? Então, a gente tem essas lesões agudas que se manifestam dessa forma, que são essas radiodermites, que são descamações, essas descamações secas, que parece essa descamação da praia, que é essa descamação seca, a pele vai soltando seca. E quando ela vai agravando, né, conforme o passar das sessões, ela vai começando a fazer uma descamação úmida, Rogério. E essa descamação úmida é essa descamação da ferida. É essa descamação que começa a sair com a pele, assim, essa descamação que começa a sair com sangramento. E a consequência dessa descamação é uma hiperpigmentação ou uma hipopigmentação. Então, começa a ficar muito escurecido ou começa a ficar muito branquinha aquela área. A próxima fase dessa lesão cutânea é a fase de necrose. Então, esse paciente, ele pode estar passando nessa mesma região por vários pontos. Ele pode ter um pedaço aqui que está passando por uma descamação seca, um pedaço aqui que está passando por uma descamação úmida, um pedaço aqui que já está necrosado, um outro pedaço que está hiperpigmentado, que foi o que tu viu naquela imagem lá. Vários pedaços com várias tonalidades. Entendeu? Então, não é toda a área que está necrosada. São só alguns pontos específicos. Mas a sensibilidade é a mesma, não é, Laís, em relação à A dor? sensibilidade é péssima, né? Nosso paciente sente muita dor. O paciente sente muita dor, né? A gente chama isso, essa dor, essa ferida provocada pela radiação, ela não é uma ferida como qualquer outra. É uma ferida muito dolorida, uma radiodermite, né? E essa radiodermite, ela tem vários graus. Quanto maior o grau, ela vai de 1 a 4. Quanto maior o grau, pior ela é. Dói muito. Nada cura ela. Nada cura. E a gente não recomenda que o paciente passe nada nela. Então, é muito dolorido, com certeza. Infelizmente. Imagina estar assim e ainda ter que continuar o tratamento. E mais, o cheiro é estranho. Por quê? Necrosado, né? E outra, é uma ferida queimada, saca? É uma ferida, não uma ferida tipo assim, me cortei. É uma ferida assada, entende? É uma ferida que assou com radiação, tá assando aquilo. Então, é um cheiro assado, é um cheiro de coisa queimada. O cheiro é estranho. É estranho mesmo. O cheiro é diferente da radiodermite. Não é uma ferida como outra qualquer. Termina frustrando até psicologicamente o paciente, né? Não, o paciente fica muito abalado. Especialmente mulheres, né? Quando é na mama, o paciente fica muito abalada. Muito abalada. Ou na pelve, assim, quando é pélvico, né? Mexe muito com a individualidade e sexualidade da mulher. Mexe muito com a autoestima. Delicadíssimo. Mais alguém? E aí, gente? Não? Da minha parte, tá ok. Obrigada, Então, Laís. de nada. Por hoje é isso, gente. A minha também é ok.
Gostei. Acho que se a gente continuar nesse ritmo, talvez dê tudo bem certo. Tá bom? Por favor, leiam o material, leiam, usem o tempo, usem as coisas que eles estão ofertando para vocês. Não usem. Então, preciso ver que o meu Ava tá com problema. Não sei se mais de alguém tá. Eu não estou conseguindo acessar. Já tentei fazer de tudo aqui. Fala com a Ana, manda mensagem para a Ana, pergunta para ela aí alguma coisa. Tenta ver com o pessoal. Usem o material. Usem tudo, porque para vocês aprenderem o máximo que vocês puderem. Tá bom? Okay. Até sexta, gente. Oi, Rogério. Por hoje é só? Por hoje é só isso. Então, obrigado, tá bom, professora. Laís, obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite a todos. Hein? Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.